Você bate metas, olha o saldo bancário, recebe elogios, mas quando encosta a cabeça no travesseiro, a conta não fecha. Sente que está apenas cumprindo tabela. Antes de mergulharmos no episódio de hoje, quero te deixar um aviso rápido. Se você quer mentalidade em ação, já clique em seguir o podcast no Spotify e se inscreva no canal do YouTube. Assim, a plataforma entende que você é um buscador de performance e te avisa sempre que sair conteúdo novo. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais urgentes na nossa sociedade, o sentido de vida. Um tema que eu adoro falar porque sou especialista em logoterapia de Viktor Emil Frankl, que é um dos grandes autores sobre esse tema. Vamos lá, eu já vou começar com uma pergunta que vai ficar aí com você ao longo desse episódio e ao longo dos seus próximos dias. Que sentido tem a vida para você exatamente hoje? É comum você sentir que, mesmo entregando todas as metas, batendo recordes, estando em movimento e aprendizado constante para realizar seus desejos, seus sonhos, no final do dia, naquele cansaço que você sente, você se pergunta: para que estou fazendo tudo isso? E veja, a pergunta é para quê? O para quê se resume a um sentido maior, e não um porquê de uma justificativa plausível, de, por exemplo, estou cansado, morto, trabalhei demais, porque eu preciso pagar conta. É algo maior que isso, é um sentido maior que isso. Para que eu estou fazendo isso? No mundo acelerado de hoje, nós somos condicionados a acumular resultados, posses, status, informações, mas no meio de tanto ruído e de pressão por padrões que muitas vezes não são nossos, fica uma dúvida latente. Como discernir o que realmente faz sentido para mim, o que realmente tem valor para a minha vida agora? E mais, como é que a gente faz para não se perder naquela autocobrança excessiva de ter que ser algo, de ter que fazer coisas o tempo todo? Se você sente esse peso, saiba que você não está sozinho. O homem moderno, ele é frequentemente atormentado por esse vazio existencial. Para a psicologia, esse fenômeno explodiu na atualidade por dois motivos principais. Temos liberdade total de escolha, excesso de liberdade, mas muitas vezes sem uma bússola interna que nos direcione. E aí, essa liberdade gera angústia e paralisa a gente. Um outro motivo, o foco no ter ao invés do ser. Já falei isso aqui um pouquinho. O foco excessivo em conquistas materiais nos faz negligenciar muitas vezes os nossos valores internos mais profundos. Quem deu nome a esse sentimento de vazio existencial foi Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco, fundador da logoterapia. Frankl foi um dos sobreviventes aos campos de concentração nazistas e fez uma descoberta que mudou a psicologia. O que ele percebeu? Que os sobreviventes do campo de concentração não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas sim aqueles que conseguiam enxergar um sentido para a sua vida, para a sua existência, mesmo diante daquele sofrimento. E Frankl diz que o vazio existencial ele se disfarça no nosso dia a dia através de 3 sinais de alerta. Sinal 1, tédio. Você faz, não sente nada. Sinal 2, apatia. Seu brilho sumiu. Nada mais tem seu interesse. Sinal 3, fuga. Essa, para mim, é uma das piores. Você se esconde no trabalho, se esconde nas redes sociais, tenta preencher o buraco com excessos. Consumo, rede social, comida, álcool. Esse vazio é um chamado de consciência. É o seu eu avisando que a sua rotina atual está desconectada de quem você realmente é. Pois bem, mas se o vazio é esse sinal de alerta de que algo está desconectado com a gente, a pergunta que fica é: como é que eu preencho isso? Como é que eu descubro o sentido das coisas? O significado de tudo que eu estou vivendo? Vazio não é um buraco a ser tapado com coisas, mas é um espaço que pede para ser habitado com intenção. O preenchimento real e verdadeiro vem da conexão, não da distração. Prestem atenção. Muitas vezes a gente não dá conta de ficar naquele silêncio, de ficar um pouco com esse vazio e acaba preenchendo com coisas que não se conectam com a gente. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, sugere que o sentido não é algo que criamos dentro de nós, mas sim algo que descobrimos no mundo. Muitas vezes a gente vai preenchendo o espaço quando paramos de olhar para o próprio umbigo
e passamos a ser úteis para algo ou para alguém. Isso para mim é muito importante e aqui está a função e a finalidade do servir. Muitas vezes o propósito geralmente floresce nessa interseção entre o que a gente gosta de fazer e o que o mundo está precisando da nossa contribuição. E a gente não pode se esquecer que nós vivemos em uma cultura de performance. Nós achamos que preencher esse vazio exige grandes feitos. Preencher o vazio, muitas vezes, pode ser sobre qualidade de presença. O que significa isso? Estar presente em pequenas atividades diárias. Não comer com alguém que é importante para você, não caminhar, não ouvir um amigo. Tudo isso cria a sensação de pertencimento à sua vida e dissolve o vazio. Isso quer dizer que muitas vezes esse vazio ele é preenchido pelas ações que estão coerentes com os nossos valores de vida mais profundos e com aquela sensação que cria pertencimento à vida, que cria conexão. Isso dissolve bastante o nosso vazio. O vazio ele costuma aparecer quando as nossas ações não estão coerentes com os nossos valores de vida. Então, vamos lá? Papel e caneta na mão. Quero que você reavive em você os seus valores. Escreva quais são os seus 3 valores inegociáveis. Os seus praticou hoje? Essa é a maior pergunta. Você anda praticando esses valores inegociáveis? Então, presta atenção. O vazio não é um sinal de que algo falta em você, mas de que você falta em si mesmo. E para preenchê-lo, o caminho não é buscar lá fora, mas sim alinhar suas ações de hoje com aquilo que faz sua existência ter um sentido real, um peso positivo no mundo. E a pergunta que traz essa intenção a cada momento, em cada desafio ou conquista, é algo assim, ó. O que você vai fazer com o que está te acontecendo agora? Vazio, na verdade, ele é um convite, pessoal, um espaço reservado, uma folha em branco para algo que só você pode construir. O sentido, ele não cai do céu, ele é uma arquitetura que nós vamos construindo dentro desse espaço. Uma construção sólida, feita das nossas experiências, dos nossos valores, das nossas ações. Ações congruentes, coerentes com os nossos valores. O que a gente precisa entender é que o sentido não é uma estátua de pedra fincada, que você esculpe de uma vez só e pronto, mas sim um rio que muda de curso conforme o terreno da vida se transforma. O que eu quero dizer com isso? Que na vida não temos um único sentido, ele é mutável, ele está sempre em movimento. Vou te explicar melhor isso. Por exemplo, aos 20 anos, o sentido da vida pode estar na descoberta, no ímpeto de conquistar as coisas, de conquistar o mundo, na expansão de fronteiras. Então, você vai, você viaja, você busca um novo, isso te preenche completamente. De repente, a vida muda, você casa, ou você encontra alguém, você se torna pai, você se torna mãe, ou talvez você descubra uma vocação que exige silêncio, que exige paciência, e aquela lente, aquele sentido perde o foco. O que antes te preenchia, hoje parece vazio. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. O sentido ele é dinâmico, porque nós somos seres em mutação, somos seres em movimento. O que faz a vida valer a pena para você hoje pode não ser o mesmo que fará daqui a 10 anos. E se você tentar se agarrar a esse sentido que já se foi, o vazio volta a aparecer. Não porque a vida perdeu a graça, mas porque estamos tentando usar o mesmo mapa antigo para um território novo. Então, preencher o vazio exige essa humanidade, a de entender que o sentido é um diálogo contínuo entre quem você é agora e o que a realidade está te pedindo. Às vezes, o sentido estará em construir um império, outras vezes, ele estará apenas em aprender a respirar fundo, a se cuidar, a cuidar do seu jardim. Lembre-se, o sentido ele é dinâmico. Se você se sente vazio em uma área, talvez seja apenas um sinal de que é hora de você atualizar suas fontes e descobrir novos significados no que você já está vivendo. E aqui eu vou deixar para vocês uma reflexão muito importante, que é a seguinte: a menor das coisas, quando tem sentido, vale muito mais do que a maior das coisas, quando é vazia. Eu me apoio em Mário Sérgio Cortella para dizer isso. Isso explica porque você pode ter o maior cargo no mundo, o maior trabalho do mundo, uma carreira brilhante, mas se não houver um para quê, um sentido maior por trás dele, você sentirá uma inquietação
que nenhuma promoção, que nenhuma conquista vai conseguir te salvar. Muito bem. Agora você pode estar se perguntando assim, mas Verônica, e o propósito? É a mesma coisa que sentido de vida? Essa é uma confusão super comum que pode existir. A gente usa, às vezes, essas palavras como sinônimo, muitas vezes eu uso essa palavra também como sinônimo, mas após estudar muito, vou explicar para vocês como é que eu enxergo isso. Imagina a sua vida como uma longa viagem de carro. O propósito, ele é o seu horizonte. Ele vai responder a pergunta: para onde eu estou indo? Ele é a sua intenção de longo prazo. É um objetivo claro, prático. Ele é o que te coloca em movimento para construir algo. Ele é o alvo que você coloca adiante para perseguir. Então, por exemplo, o propósito de um professor pode ser formar cidadãos críticos, a de um médico pode ser aliviar a dor e o sofrimento de alguém, ou seja, é a intenção por trás da ação. Talvez o seu propósito agora seja educar seus filhos para que eles sejam seres humanos bons, ou, quem sabe, liderar uma equipe que entregue resultados que realmente ajudem as pessoas, ou colocar o seu empreendimento em ação para contribuir com a sociedade, ou para contribuir com os seres humanos. O propósito te dá a direção. Ele te impede de você ficar ali andando em círculos. Mas aqui está o segredo. O horizonte está longe. Se você ficar olhando só para ele, você pode acabar se atropelando. E é aqui que entra o sentido de vida. Ele não é horizonte. O sentido de vida, ele é chão, ele é asfalto. É a percepção de valor no exato momento em que seus pés tocam no solo. O que eu quero dizer com isso? É saber que a sua vida vale a pena ser vivida, mesmo que o objetivo final ainda demore a chegar. Ou seja, aquilo que todo mundo fala é curtir o processo, é aproveitar o processo, aprender no processo. E eu digo, é vivenciar, é experienciar este processo com significado, descobrindo os significados de que cada passo te traz. E por que eu digo isso? Porque tem gente que chega lá no destino, mas chega quebrada, porque a viagem não teve sentido, não teve percepção de sentido. No programa Performance Emocional Inteligente, a gente não busca só esse topo, esse horizonte, este propósito. A gente busca esse topo, sim, mas inteiro, com significado. E mais, com saúde, saúde física, saúde mental, para que a gente possa usufruir este resultado final. E sabe por que isso importa na sua rotina? Porque se você foca só no propósito e esquece o sentido, você vive ansioso, achando que só será feliz quando você chegar lá, quando você conquistar o seu propósito. E se você foca só no sentido e não tem nenhum propósito, você se sente totalmente perdido, sem saber para onde canalizar a sua energia. No programa PEI, nós quebramos o mito de que propósito é algo extraordinário. A verdade é que propósito não é inspiração, ele é alicerce. E é um compromisso que se assume. Você assume com você mesmo. E é por isso que alguns evoluem com consistência, enquanto outros desistem no primeiro obstáculo. E quando você tem um propósito claro, você mantém consistência, mesmo diante dos maiores obstáculos. Se você acredita em si, você acredita no que você está fazendo, você acredita no seu propósito, tudo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quando o cansaço bate e o resultado demora a chegar, a maioria das pessoas desistem, não é mesmo? Mas quem tem propósito não vê apenas esforço, vê investimento. No mundo de hoje, todo mundo quer te dizer quem você deve ser, o que você deve fazer. O seu propósito, ele filtra essas pressões. Ele protege seus valores que são inegociáveis, lembra deles? Para que você não venda a sua essência em troca de uma aprovação imediata ou barata, que não tem sentido para você. Ele é clareza estratégica. É com ele que você para de reagir ao acaso e começa a agir com intenção. Sua energia para de vazar em direções erradas e você põe o foco no que realmente importa. Quando você vira essa chave e aprende a encontrar esses pequenos sentidos no seu dia a dia, nas pequenas atitudes, uma mágica acontece. Você para de esperar o sucesso ideal para começar a viver de verdade.
você para de se comparar com o palco dos outros e começa a honrar o seu próprio bastidor. E é aqui que a performance se torna verdadeiramente e emocionalmente inteligente. Porque o sucesso sem sentido é apenas uma métrica vazia. Mas uma vida com sentido, ela é o combustível que sustenta esse sucesso a longo prazo e preenche o seu vazio. Lembre-se, sem significado, ninguém aguenta o topo por muito tempo. Talvez agora você esteja pensando, mas Verônica, a teoria é tão bonita, né? Que coisa linda. Mas como é que eu encontro esse sentido na prática, no meio do caos, no meio da minha rotina, no meio dessas pressões, desses excessos de informação? E para responder a isso, eu quero te apresentar um mapa muito simples e profundamente humano que Viktor Frankl nos deixou. Ele dizia que o sentido não é uma ideia abstrata flutuando no céu. O sentido é algo que você acessa através de caminhos que eu vou chamar aqui de portais de significado. O primeiro caminho é aquele que você entrega ao mundo. E não se engane, não estou falando apenas de grandes legados ou obras heróicas. O sentido aqui está na excelência do comum. É o valor que você sente ao finalizar um relatório com cuidado, ao preparar um jantar para a sua família, ou a destravar um problema que estava angustiando a sua equipe. É simples assim. Você precisa só ver o valor disso no seu dia a dia. Sabe aquele cansaço bom no final do dia produtivo? Pois é o seu valor criativo sendo realizado. É o sentido que nasce da sua capacidade de ser útil e de contribuir. O segundo caminho é o que você recebe do mundo. Aqui, o sentido não vem do esforço, mas da entrega, da sua presença. Frankl dizia que é o puro amor, é o ápice desse valor. É o sentido que surge quando você se permite parar para ouvir alguém, se sentir verdadeiramente presente com essa pessoa, contribuir com ela ou não, mas só o fato de você estar ali presente com ela já é algo de grande valor. Não é sobre você fazer, é sobre você estar. É a capacidade de se encantar com o que já existe, recarregando a sua bateria emocional através da beleza e da conexão. Por exemplo, apreciar um pôr do sol. Sentar na beira da praia, ouvir o barulho do mar, ter uma conversa consigo mesmo. Este é um grande caminho sobre o que você recebe do mundo e se preenche. É a sua conexão com algo maior. Por fim, existe um outro caminho que é sobre a sua atitude, sobre a sua ação diante de tudo que te acontece. Diante da dor, diante da alegria, diante das conquistas, diante do fracasso. O que é que você vai fazer com isso? E você vai descobrir para que tudo isso serve, qual é a lição, qual é o aprendizado que você precisa tirar e entender para onde você vai. Muito bem. Mas, olha só, se você ainda acha que tudo isso que conversamos até aqui é apenas filosofia, eu vou te apresentar o que a ciência de ponta tem a dizer sobre isso. Prepare-se, porque esse dado pode mudar a forma como você vai encarar a sua rotina hoje. Um estudo destacado pela Harvard Business Review acompanhou mais de 6.000 adultos por 14 anos. A conclusão foi impressionante. Diz assim: pessoas que vivem com um senso claro de propósito vivem, em média, 7 anos a mais do que aquelas que estão perdidas no vazio. Para tudo. Você ouviu isso? 7 anos a mais. O propósito não é papo psicológico, é sobrevivência biológica. E isso eu falo muito claramente dentro do meu programa PEI. Nós entendemos que o propósito atua como um verdadeiro escudo biológico para o seu corpo e sua mente. Mas como assim? Ele é redutor de estresse. Ele ajuda você a regular seus níveis de cortisol. É isso que a pesquisa aponta. Ele é protetor cardíaco. A pesquisa também fala sobre isso, tá? Existe uma relação direta entre ter um propósito e um risco muito menor de doenças cardiovasculares. E ele é conservador cerebral. O propósito cria uma reserva cognitiva maior, preservando a sua lucidez e protegendo o seu cérebro a longo prazo. Porque, no final das contas, buscar sentido não é sobre como evitar a dor, mas sobre como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver com sentido é a sua principal estratégia de longevidade. Por isso, a pergunta que eu deixo para você, para a gente fechar esse episódio é: o que você vai começar a construir hoje para garantir os seus próximos 7 anos de vida com significados?
Nós trabalhamos exatamente na construção desse alicerce. O meu objetivo é que a sua alta performance não seja um custo para a sua saúde física e mental, mas sim um resultado natural da sua coerência interna. É sobre você parar de lutar contra si mesmo e começar a construir a partir da sua própria verdade. Chegou a hora. Tire o plano do papel, coloque sua mentalidade em ação e brilhe do seu jeito único. Eu sou a Verônica Esteves e a gente se encontra no próximo episódio.